vamos aprofundar sobre pesquisa bibliográfica sistemática. A gente viu que, em diversos níveis de abstração, a revisão de literatura se divide em várias pesquisas bibliográficas possíveis. A gente já falou um pouco sobre a pesquisa tradicional, hoje a gente vai falar da sistemática. E, embaixo disso, temos técnicas e tecnologias que se aproveitam do que a gente já comentou. Essa ideia de fazer artigos de revisão, ela vem de 1904, com o primeiro artigo que tentou fazer o relacionamento da febre tifoide e a mortalidade dos indivíduos afetados. Então, foi o primeiro artigo que se conhece na história de que teve essa busca de outros artigos que fizessem, então, essa relação, foi um levantamento. 1904 já faz bastante tempo, mas só em 1981, esse processo de busca de outros artigos é que foi reconhecido como metodologia por si só, né? E aí, então, começou a ter várias publicações em diversas revistas. Somente em 1998 é que saiu o primeiro livro que realmente trazia esse contexto de fazer uma pesquisa baseado em levantar as pesquisas primárias, pesquisas originais dos outros artigos. O problema que temos aí desta área é a diversidade de nomenclaturas usadas para você dizer que, olha, meu artigo é um artigo de revisão. A gente teve uma amostragem disso quando a gente, em 2015, levantou artigos, como é que estavam sendo feitos artigos secundários dentro da área de informática e educação, artigo da Juliana Detros, publicado em 2015, e a gente foi procurando em todos os eventos promovidos pela SBC dentro da informática e educação no Brasil, e a gente encontrou uma grande variedade. Esse conjunto que eu tenho aqui para vocês já é um conjunto estendido. Tá? Lá no artigo tem um conjunto um pouco menor. Mas o que a gente encontrou? A gente encontrou no título, obviamente, a palavra, o termo, revisão de literatura. Ótimo, legal. Mas também encontramos levantamento, panorama, pesquisa sistemática, estado da arte. Opa, até aí está bem, né? Parece que próximo. Mas tem mapeamento, às vezes mapeamento sistemático, às vezes só mapeamento, meta-análise, análise temática, produção científica, estudo bibliográfico, estudo bibliométrico, mineração de texto. E a gente percebeu que em inglês, essa diversidade de nomenclaturas para os artigos de revisão sistemática secundária também se aplica. Então, survey, bibliométrica overview ou só overview, só review ou thematic review, review of evidence, narrative, synthesis, meta-análise, content analysis, blá, blá, blá. Então, recentemente identifiquei mais algumas como artigos de revisão que se intitulam Análise Comparativa, blá, blá, blá. É um artigo que traz uma revisão de várias, ou mineração de texto, evidence-based, alguma coisa. Então, opa, está trazendo alguma temática baseada em evidência de outros artigos. Taxonomia, que para mim levaria a uma taxonomia de área temática, também tem a taxonomia de artigos e de publicações. Então vejam a dificuldade da gente usar uma palavra, mas eu quero buscar revisões de literatura, artigos secundários. Ó, vai ter uma quantidade muito grande de palavras no título ou no resumo que você vai encontrar. Isso torna a busca muito difícil. Sem contar que às vezes a gente encontra o título apresentando diretamente uma área ou uma temática como um todo, um relacionamento entre duas coisas, e não menciona que é uma revisão de literatura. E ele é uma revisão de literatura. Isso também acontece. Então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês é que não é fácil encontrar artigo secundário dentro dos temas de vocês. Tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de experimentação dessas palavras aqui para ver quais delas que trazem os artigos realmente de revisão que são de interesse para vocês, até para identificar que é um artigo secundário. Falta uma certa padronização dentro desse contexto. Mas vários journals, vários periódicos,
eles têm sessões exclusivas para revisões. Tem até periódicos só de revisões. A ACM Computing Surveys são artigos basicamente de revisões. O Elsevier Computer Science Review, só revisões. E assim por diante. Então, tem vários artigos que já têm essa temática exclusiva. Isso ajuda bastante se a gente está em áreas muito específicas. Então, vale a pena vocês consultarem essas fontes aqui, que são journals, são revistas. Então, já trazem um material revisado pelos pares. Em alguns mecanismos de busca, vocês vão encontrar, na hora de fazer a busca, sem se preocupar com o que tem no título, você pode estar pedindo ali, olha, por favor, me traga ali revisões de literatura. Na hora da pessoa fazer o cadastro do artigo, ele, independente do título, ele vai indicar se é revisão de literatura ou não. Então, esse metadado entra no mecanismo de busca, por exemplo, Engineering Village, por exemplo, Scopus, e permite que você faça a busca pelo conteúdo e não precisando se preocupar com colocar as palavrinhas mágicas no título. Isso facilita bastante. E pega, inclusive, aquele último caso que eu comentei, de que sem ter nenhuma palavra chave de revisão. Então, procurem nos mecanismos que vocês estão usando se tem essa identificação no momento da busca. Isso ajuda bastante. Alguns eventos existem no Brasil, por exemplo, com chamadas de artigos especificamente para revisões. Então, o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, assim como o Simpósio de Realidade Virtual, Realidade Aumentada, existem trilhas, existem sessões desses eventos que são exclusivamente para artigos de revisão. Isso demonstra também que existem uma possibilidade de publicação dessa pesquisa, desse estudo que vocês estão fazendo, se ele for feito de maneira sistemática, porque a gente está colocando aqui principalmente as revisões sistemáticas. Aqui mostra que essa evolução, já é o resultado do artigo da Juliana lá, que na área de informática e educação, por exemplo, pesquisas bibliométricas, mapeamentos, revisões, pesquisas tradicionais, eles vêm aumentando com o tempo. Então, a gente discriminou cada um deles, mas o que importa, de um modo geral, é que o total de publicações de revisões vem aumentando com o tempo, né? Isso, pelo menos até 2014, vinha aumentando bastante. Na área de informática e educação. Na área de economia, por exemplo, também outro artigo que levantou essa quantidade de revisões sendo publicadas e se percebe um crescimento no número de publicações de revisões também. Aqui foi um artigo de 2018, numa revista sobre o processo de publicação científica, que estuda esse tipo de coisa, e ele traz um levantamento bem amplo sobre várias áreas de publicação aqui dentro do contexto da engenharia. Então, ele pegou 177 áreas, né, e começou a levantar a média de publicações de artigos que são do tipo revisão de literatura. Então, vocês pegam ali por volta de 1990, tá? Vocês vão ver 1990, 2% das publicações eram, dentro da grandes áreas de engenharia, eram de revisões. Isso foi crescendo com o tempo. Por volta de 2015, nós chegamos a alguma coisa de 4,5% dos artigos científicos em revistas, dentro da grande área da engenharia, são publicações de artigos secundários. 4,5% em média nas áreas de engenharia, de tecnologia, são de publicações de artigos secundários. 4,5%. Claro, tem áreas que tem mais, tem áreas que tem menos, mas essa é a média. Entretanto, aqui vem uma ressalva que tem no próprio artigo, e ele faz esse levantamento. As publicações que são revisão, eles têm, em média, 3 vezes mais citações do que os artigos originais, os artigos primários. Então, olha só,
4,5% só de publicações são do tipo revisão, e estas 4,5% têm uma média de 3 vezes mais citações do que os outros artigos, os outros 95 e 96, quase 96%, em média tem 3 vezes mais citações do que aqueles 96% dos outros tipos de artigos, que são os artigos primários, os artigos originais. Que esses dois dados indicam que, primeiro, tem espaço para publicação de boas revisões de literatura, artigos secundários, e esses artigos têm uma tendência de ser bastante citados. Quais são os diversos tipos de formalismo de pesquisa bibliográfica sistemática que a gente encontra aí nas exatas, no modo geral, nas engenharias? A gente tem a tradicional, que a gente comentou, a gente tem a sistemática e a gente tem as meta-análises. Por que eu divido dessa forma? Primeiro porque a gente vai ver uma referência mais adiante da Universidade de Stanford, que faz essa divisão, e por um motivo interessante também, é que o que se faz na pesquisa tradicional e o que se faz na pesquisa sistemática pode ser adotado tanto um quanto o outro para trazer insumos para se fazer uma meta-análise. Então, uma meta-análise não significa necessariamente que o processo de busca dos trabalhos foram feitos de forma sistemática. Pode ser que tenha sido feito de forma tradicional. A meta-análise tem um objetivo de fazer uma revisão diária, mas a fonte desses materiais, dessas pesquisas originais, pesquisas primárias, elas podem ter sido feitas de duas formas diferentes. Por isso, então, que a meta-análise é um terceiro tipo de formalismo de como apresentar um artigo secundário. A gente está adotando essa sistemática, essa classificação. Se vocês pegarem outras áreas, como a área da saúde, vocês vão ver um artigo de 2019, traz ali, diferencia 14 tipos de artigos do tipo revisão. Não é somente 14 nomenclaturas. E cada um desses 14 tipos que eles apresentam dentro da área da saúde tem nuances, tem elementos diferentes. Aqui eu vou apresentar 3, subdividindo o sistemático em mais 3, então a gente vai meio que generalizar para 5 tipos, dentre, como eu repito, 14 que já foram identificados. Então, na área da saúde, como esse processo de revisão ele já vem há muito mais tempo, então eles já conseguem separar, já conseguem perceber, já conseguem valorizar tipos diferentes. Dentro da área de engenharia, dentro das áreas exatas, que é essa questão de revisão de literatura, e principalmente da sistemática, é uma temática mais recente. Então, ainda estamos valorizando apenas uma divisão bem mais simples, que eu entendo neste momento seja suficiente para a gente ter uma boa clareza das divisões entre elas. Vamos lá, falar um pouquinho da revisão tradicional, a gente já comentou alguma coisa. Uma das características é que ela não tem uma pergunta definida, ela não tem um processo de busca definido e não tem um conjunto de dados-alvo. Essa é a grande esta é a grande caracterização que a Barbara Kitchen faz sobre o que é uma revisão tradicional, em contraponto a uma revisão sistemática. Então, a Barbara é uma das autoras que tem um volume muito grande de publicações sobre revisões sistemáticas, e é essa a perspectiva que ela coloca em termos de diferença entre tradicional e sistemática. Ela chama que a tradicional também é identificada como Scope Review. Aqui já vem do livro da Jess, da Mattelson e da Lacey, que é um e-book, também faz essa diferença. Então, essas tradicionais ali são as Scope Review. E as que nós vamos tratar são as Systematic Review. É uma nomenclatura diferente para a mesma coisa. Dentro da revisão tradicional, né, não se costuma relatar o processo, o formato é muito mais narrativo, então a gente não fica perdendo tempo apresentando balizadores do processo, e já vai falando sobre os diversos elementos que vai ser obtido da busca, então o que um artigo trabalha, como que ele trabalha aquilo, quais outros temas que estão sendo
absorvidos pela comunidade científica e assim por diante. Então, esse foi o formato narrativo. Então, já vai direto para uma discussão sobre os conteúdos. Ele costuma ser em profundidade sobre esses conhecimentos, então já vai, como eu falei, discutir exatamente o que está acontecendo, que estratégias, que conceitos, que técnicas estão sendo trabalhadas. Normalmente existe ali uma análise crítica, não somente descritiva, está aqui, ó, esses caras estão fazendo desse jeito. Não, existe uma crítica, o que torna isso um pouco difícil do ponto de vista dos estudantes, tanto de fazer quanto às vezes de acompanhar, que já vai no nível de crítica, mostrando pontos positivos, mostrando pontos negativos, que às vezes o estudante que está entrando na área, ele tem um pouco de dificuldade de entender, de perceber esses pontos positivos e pontos negativos. Mas é um grande diferencial de uma revisão tradicional, já vai direto nessa análise crítica. Essa análise crítica procura fazer relacionamentos e associações. Para quem não está maduro na área, vai ter dificuldade de perceber isso daí. E, como análise crítica, tem aí a emissão de opiniões, indicando algumas evidências, justificando suas posições e assim por diante. Então, uma análise crítica, ela não só descreve o que está sendo feito, mas ela emite opiniões do tipo do que é positivo, do que é negativo, limitações, tenta fazer relações com outros temas. Isso é fazer a crítica de um trabalho, e não simplesmente relatá-lo. Ainda dentro da tradicional, o seu processo costuma ser interativo, então vai fazendo de maneira, um snowballing, muitas das vezes, mas ela tenta ser específica para um único tema, para poder ir mais a fundo. É flexível, o pesquisador costuma fazer do jeito que ele acha mais pertinente para a sua área, então ele não segue muito os ditames de toda uma sistematização. A gente comentou aí dentro da tradicional algumas coisas que podem ser usadas, não são coisas, não são obrigatórias de serem usadas. É difícil de dividir o trabalho, então eu vou fazer uma parte, faz outra parte. Isso acaba tornando o processo muito individual e pessoal, cada um faz de um jeito diferente. Se feita superficialmente, pode ser uma parte inicial de uma sistemática. Então, o que eu estou dizendo aqui? Algumas vezes, a gente faz uma pesquisa tradicional, livre, flexível, iterativa, como forma de iniciar uma pesquisa sistemática, tá? Aí, então, a gente usa esse processo, sem usar nenhuma sistematização muito aprofundada, justamente para escolher as palavras-chave e definir alguns elementos para o resto do processo posterior, como, por exemplo, os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, que são elementos que vão aparecer quando a gente vai falar de pesquisa sistemática. A tradicional não tem um critério de parada, então, num determinado momento, a experiência do pesquisador vai dizer que está suficiente ou não. É sempre bom, durante a revisão tradicional, obter algum tipo de artigo do tipo revisão sistemática, né? Então, se a gente puder, dentro da revisão tradicional, identificar e estudar artigos de revisão, tá? Isso ajuda muito a gente poder se embasar para ver quais são os elementos que estão sendo considerados, quais foram as tendências iniciais identificadas, e aí eu faço uma complementação baseada em experiência. Essa é uma frase, uma defesa que é feita por um dos autores aí que apresentam formas de fazer revisão de literatura também. O que isso traz? Já traz uma ampla fonte de referências. Então, a gente, de uma revisão sistemática, principalmente mapeamento, a gente vai ver depois, ou bibliometria, a gente pode, alguém fez uma triagem inicial, agora eu vou pegar esse subconjunto e vou, dessas referências, que alguém já fez uma análise, eu posso me aprofundar. E aí eu tenho também alguns indicativos de tendência de revistas,
de atores e outros elementos que vêm da sistemática. Então, vejam, o que eu estou colocando aqui? Não existe uma definição, uma obrigatoriedade de se fazer uma tradicional antes e fazer uma sistemática depois, ou o contrário. Pode-se fazer, adotar estratégias de uma ou de outra inicialmente. Vai depender de que tipo de artigo que eu quero escrever, como é que eu estou enxergando a melhor forma de relatar o que está acontecendo com o estado da arte da minha área. A sistemática, por sua vez, por comparação, é uma revisão com objetivos claros, questionamentos claros, abordagem de pesquisa definida com critérios de inclusão e exclusão também claros, produzindo uma apreciação qualitativa de artigos. Então, eu vou ter uma série de elementos que têm que ser tornados explícitos para que eu possa dizer, opa, isso daqui é uma revisão sistemática. Se eu não coloquei evidentes e sistematizados estes elementos minimamente, eu não posso dizer que é uma revisão sistemática. Isso tudo veio de uma área que é a medicina. Então, lá na medicina, aquele primeiro artigo lá de 1904, ele tentou fazer exatamente isso, trazer argumentos para se desenvolver uma solução médica, um diagnóstico clínico ou um tratamento clínico baseado em vários outros artigos. Nesta busca de vários outros artigos, esse processo teve que ser sistematizado. Isso criou uma área dentro da medicina, que é a medicina baseada em evidências. Então, eu sempre que prescrever alguma coisa, sempre que estiver acompanhando um determinado caso, eu, dentro dessa medicina baseada em evidências, vou me embasar em artigos científicos. Para fazer essa busca dos artigos para aquele caso, eu tenho que adotar uma certa sistemática. Então, a sistemática tem maior publicabilidade, comparando com a tradicional, considerando as 98 para cá, se a gente começar a analisar a aceitação de revisões sistemáticas e a aceitação de revisões tradicionais, a gente vai perceber, essa é a minha percepção, que a sistemática tem maior publicabilidade. Então, aqui tem uma outra frase que complementa. Alguns journals têm seções específicas para revisões sistemáticas e alguns até restringem para as sistemáticas. É de caráter mais sequencial e interativa do que a tradicional. Então, o processo ele vai evoluindo passo a passo. Então, é mais fácil da gente ter uma percepção de evolução. O objetivo da sistemática é diminuir o máximo possível o que a gente chama de bias, né? Que é esse viés, essa análise tendenciosa, tá? E a dependência da experiência, ou seja, tornar que o processo possa ser executado por pessoas que tenham menos experiência na área, trazendo ainda resultados importantes. Esse é um grande objetivo e por isso que ele é muito bem aceito, porque o viés dentro de qualquer pesquisa é um problema. Se a gente consegue diminuir esse viés, melhor ainda e mais aceito, é considerado mais rigoroso dentro do contexto científico. Então, com isso, produz menor variabilidade dos resultados se feita por outras pessoas. Um dos grandes problemas do viés é isso, que se eu tenho viés, quando eu for executar um determinado tipo de pesquisa, eu vou ter resultados diferentes. Diminuindo o viés, os resultados ficam cada vez mais previsíveis. E isso é muito bom do ponto de vista da pesquisa. Com essas condições, o resultado é esse. Alguém que venha reproduzir essa mesma pesquisa, com essas condições, vai ter os mesmos resultados. Isso é importante dentro do contexto da ciência positivista que a gente tem hoje em dia, né? Requer, por sua vez, um planejamento mais detalhado, então a gente tem que explicitar, como eu já comentei, alguns itens para poder dizer que ela é sistemática.
precisa ser muito bem justificada, então não é simplesmente dizer o que eu estou adotando como balizadores para minha pesquisa. É por que eu estou usando isso, por que eu vou usar esse critério, por que eu estou executando desta forma. Tá? Essa justificativa, esse porquê, passa a ser um elemento importante também dentro da caracterização de uma pesquisa sistemática. Não é só justificar por que aquela área, aquela pesquisa é importante, porque os elementos que foram selecionados são importantes ou por que eu selecionei eles daquele jeito. Elas vão trazer procedimentos formais, e esses procedimentos, então, precisam ser registrados, rígidos, eu não posso ficar fugindo ou não, replicáveis, a questão de outras pessoas poderem fazer, terceirizáveis, ou seja, eu posso pegar uma parte disso para que outras pessoas possam fazer, e verificável, então eu posso, de preferência, ter acesso às informações, acesso aos dados brutos, acesso aos dados filtrados e analisados, e aí então eu posso saber se aqueles critérios eventualmente foram aplicados na prática. É considerada mais neutra, mais técnica, mais racional, padronizada, objetiva e transparente. Vejam que são adjetivos muito legais quando a gente pensa num artigo científico. E exige alguns passos chaves dentro desse processo. Que é aqueles itens que eu coloquei, que a gente vai aprofundar depois, para poder dizer, opa, é sistemática. Sem ter passado por um protocolo com passos essenciais, não se pode dizer que é sistemática. Então, a gente vai aprofundar mais adiante quais seriam esses passos essenciais. Então, nós falamos da tradicional, nós falamos da sistemática e vamos falar rapidamente do que é essa outra forma de fazer revisão de literatura, que são as meta-análises. Essas meta-análises, elas têm um foco nos dados. Então, o objetivo é tirar uma análise mais abrangente e consistente, ou seja, uma meta, cada um fez uma análise de um jeito, qual é a análise dessas análises? É exatamente isso. Qual é a análise que eu vejo que pode ser feita sobre todas essas análises? Então, em alguns textos, vocês vão encontrar isso como sendo uma análise integrativa das análises. Eu vou pegar essa análise daqui, essa análise daqui, como é que eu junto tudo isso e tenho uma forma mais ampla ou, ao mesmo tempo, mais sintética de analisar aqueles dados. Isso, obviamente, só funciona se eu explicitei naqueles artigos os dados que são importantes para eu poder depois juntar tudo. Então, eu preciso ter acesso a esses dados, daquelas pesquisas primárias. Senão, eu não vou conseguir desenvolver uma forma de comparar um com o outro. Se eu não tenho os dados originais, ou se eu não tenho os dados apresentados, pelo menos de uma mesma forma ou de formas semelhantes, vai ser difícil de eu comparar informações completamente díspares. Tá? Então, minimamente, eu vou ter que estar com algumas informações assemelhadas dentro daquele mesmo contexto. Senão, as minhas análises estatísticas que vão ser usadas ali, elas não vão conseguir juntar tudo. Tá? E aqui entra um aspecto importante. As análises estatísticas que são usadas para fazer as meta-análises, elas são análises estatísticas diferentes daquelas que normalmente são usadas para fazer as análises dos artigos originais, artigos primários. São outras técnicas, tá? Que justamente vai conseguir juntar tudo. Meta-análise, então, é um método, conforme o Liberati coloca, é um método matemático e estatístico para combinar resultados de estudos anteriores sobre o mesmo problema de pesquisa. Então, aqui ele enfatiza a questão estatística e a gente comentou, bom, temos que ter pelo menos alguns elementos que possam permitir essa junção de informações. Exige, então, um profundo conhecimento de estatística. Mais uma vez reforçando, os dados primários devem ser compatíveis. Isso passa a ser um problema
porque nem sempre a gente vai encontrar nos dados primários, nos artigos originais, as análises estatísticas sendo feitas com os mesmos critérios, com a mesma métrica, por exemplo, com o mesmo instrumento e da mesma forma, com o mesmo recurso estatístico. Isso complica bastante, porque eu posso ter vários artigos que fazem essa análise, mas cada um faz de um jeito diferente. Como é que eu junto tudo isso? Então, se não tem minimamente técnicas da mesma classe estatística, dificilmente eu vou conseguir juntar tudo. Os artigos primários podem ter sido selecionados tanto por uma pesquisa sistemática quanto por uma pesquisa tradicional. Aqui tem um exemplo, um artigo publicado em 2017, só para vocês verem possibilidades. Então, eu tenho vários artigos que fizeram análises. Ali eu tenho os valores que estão sendo obtidos, provavelmente análises baseadas em intervalos de confiança, valores mínimos e valores médios, dispersão e assim por diante. E aí eu tenho vários artigos que trazem, olha, nesse momento aqui, eu encontrei este valor com essa dispersão, para esse valor com essa dispersão. Então, esse artigo especificamente está analisando as várias formas de interação com várias características de jogadores. Então, para essa característica, ó, eu tive essa dispersão, essa característica, essa daqui. Então, eu posso passar o olho em cima desses dados e perceber aqueles que tiveram maior coincidência de dados, o primeiro ali possivelmente, aqueles que tiveram as maiores discrepâncias, são esses que têm a linha bastante ampliada, e aqueles que tiveram resultados até negativos, ou seja, não consegui perceber correlação entre esses elementos, que é o último elemento ali embaixo, indicando, olha, mas mesmo assim, não consegui ver a correlação, mas não foi consenso, porque teve muita dispersão destes dados. Então, veja, uma forma de fazer uma revisão geral dentro de uma área, quem tiver interesse aí na área de jogos, pode pegar essa referência como exemplo para estudar, mas eu estou colocando ali vários trabalhos dentro de uma determinada temática e tendo uma visão geral daquela área. Tá bom? Então, esse é o tipo de apresentação que a gente pode encontrar, tem várias outras, dentro de um artigo de revisão sistemática, de meta-análise. Por sorte, esse artigo tem a palavra meta-análise no seu próprio título.